Há momentos na vida, meus irmãos e irmãs, em que a luz parece se apagar por completo. O coração aperta, a fé vacila, e nos perguntamos com uma angústia profunda: onde está Deus? Você talvez se encontre nesse vale escuro agora. Sente o peso da dúvida, a solidão que insiste em apertar a alma. Eu entendo essa sensação. Eu mesmo, em minha caminhada, já me vi nessa mesma encruzilhada de sombra e questionamento. A verdade é que ninguém está imune à escuridão que tenta nos roubar a paz e a certeza da presença divina. Ela se manifesta de tantas formas traiçoeiras. Pode ser a dor lancinante da perda de um ente querido, o diagnóstico que abala todas as estruturas, a traição de alguém em quem confiávamos cegamente, ou aquela aridez espiritual que nos deixa vazios, sem propósito aparente. A escuridão pode ser a crise financeira que nos consome, o medo do futuro que paralisa, a depressão que rouba o fôlego, ou a simples sensação de estar perdido, sem rumo, num mundo que parece girar rápido demais. Quando a vida nos atinge com toda essa força, a voz da esperança parece sussurrar tão baixo que mal podemos ouvi-la. Nossos próprios pensamentos se tornam labirintos de preocupação e desesperança. É uma experiência universal, partilhada por muitos ao longo da história, desde os grandes profetas e reis, até o homem e a mulher comuns de hoje. Pense em figuras bíblicas como Jó, que perdeu tudo e se viu em completa miséria, questionando a justiça divina. Ou Davi, um rei segundo o coração de Deus que experimentou o abandono, a perseguição e a culpa esmagadora de seus próprios erros. Eles não esconderam sua dor, sua angústia. Pelo contrário, eles a derramaram diante de Deus em toda a sua crueza e sinceridade. Eles nos ensinaram que não há problema em sentir, em gritar, em chorar diante do Pai. O problema reside em permanecer nessa escuridão, permitindo que ela se torne nosso refúgio permanente, que ela nos isole da única luz verdadeira. A tentação de desistir, de se fechar, de se conformar com a ausência da presença de Deus é real e avassaladora. Mas eu estou aqui para te dizer que essa não é a sua história final. Sua fé, mesmo que pareça um fiapo de luz, ainda tem o poder de se reacender. Sua conexão com o divino, mesmo que pareça cortada, espera para ser restaurada. E o caminho para essa restauração está mais perto do que você imagina. Mas e se eu lhe dissesse que existe um mapa milenar, um bálsamo ancestral para essa alma ferida, guardado com sabedoria nos livros mais antigos e profundos da humanidade? Não é um segredo escondido em doutrinas complicadas, nem uma fórmula mágica de fácil obtenção. É algo palpável, acessível, que fala a todas as gerações. Neste momento, eu quero te convidar a um mergulho em um refúgio seguro, que tem sido a fonte de consolo e força para incontáveis almas ao longo dos séculos. Neste vídeo, juntos vamos desvendar como os salmos podem ser, não apenas um conjunto de palavras escritas há milênios, mas sua âncora firme em meio à tempestade, sua voz mais verdadeira quando a sua própria voz falha, e sua luz inextinguível quando a escuridão da vida insiste em vir e ameaçar tudo o que você crê, tudo o que você valoriza. Não vamos apenas ler versículos isolados, como se fossem meras poesias distantes. Não se trata de uma simples leitura bíblica passiva, onde a mente processa a informação e o coração permanece inerte. Nossa proposta é ir muito além disso. Vamos aprender a viver os salmos, a senti-los em cada fibra do seu ser, a torná-los a sua própria oração, o seu próprio lamento, a sua própria declaração de fé. Vamos descobrir como transformar sua dor mais íntima, seu medo mais profundo, sua alegria mais transbordante em uma oração poderosa, capaz de romper céus e terra, capaz de mover o coração de Deus. E através dessa prática transformadora, você vai experimentar a presença de Deus de uma forma tão real, tão palpável, que talvez nunca tenha sentido antes, mesmo em seus momentos de maior bonança. Prepare-se para uma jornada de redescoberta e cura profunda, uma jornada onde cada salmo se torna um espelho da sua alma e uma janela para a face de Deus. Uma jornada onde a esperança não é um conceito distante, mas uma experiência diária.
Fique comigo até o final, porque quero te guiar passo a passo, mostrando que sua escuridão não tem e nunca terá a última palavra sobre sua vida, sobre sua fé, sobre o seu destino. A luz de Deus está esperando para brilhar intensamente em você, e os salmos são o caminho. Após entender a profundidade de nossa dor e a promessa de um caminho, é crucial que nos voltemos para a fonte dessa promessa. Muitos veem os salmos como um livro de poesia antiga, uma coleção de cânticos ou meras orações históricas. Mas o que eu quero que você compreenda, de forma nova e transformadora, é que os salmos são, na verdade, o código da alma humana desvendado por Deus. Eles são um espelho. Uma radiografia precisa de nossos sentimentos mais profundos, escritos não apenas para uma época, mas para ecoar em cada coração humano, em cada tempo, em cada circunstância. Pense comigo. Em que outro lugar você encontra uma galeria tão vasta e honesta das emoções humanas? Os salmos não são uma leitura asséptica. Eles não mascaram a realidade. Neles, o salmista não teme expressar sua alegria transbordante ao louvar a Deus pela criação, nem sua fúria justa contra a injustiça. Lá está o lamento profundo do coração partido, a dúvida torturante que questiona a presença de Deus em meio ao caos, o desespero de quem se sente abandonado e o grito de quem clama por socorro. Mas também, e poderosamente, encontramos a esperança inabalável, a gratidão que eleva a alma e a certeza da fidelidade divina. Esta autenticidade é o que nos conecta. Eles são o registro de homens e mulheres que, como você e eu, viveram suas próprias escuridões e encontraram luz. Esta universalidade não é um acaso. Ela é a prova viva de que a experiência humana, em sua essência, é compartilhada. A dor que você sente hoje, o questionamento que o atormenta, a alegria que o invade, tudo isso já foi sentido e expresso pelos salmistas. Eles nos dão permissão para sermos humanos em nossa fé, para não precisarmos mascarar nossos sentimentos diante de Deus. Eles nos mostram que a espiritualidade verdadeira não é um palco de perfeição, mas um campo de batalha e de glória, onde todas as emoções são válidas e podem ser levadas ao Criador. Os salmos se tornam sua voz quando você não tem palavras. Eles dão forma à sua dor e direção à sua busca. Além disso, os salmos revelam algo revolucionário para muitos. Eles não são apenas orações a Deus, mas muitas vezes um diálogo, um confronto sincero e, por vezes, angustiado com Deus. O salmista não hesita em perguntar: até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Há um convite explícito para trazermos nossos questionamentos mais difíceis, nossas reclamações mais íntimas, nossa perplexidade mais profunda diretamente ao Pai. Isso destrói a ideia de que precisamos ser sempre fortes ou perfeitos diante dele. Pelo contrário, somos encorajados a sermos autênticos, a gritarmos nossa dor, a chorarmos nossas lágrimas na presença daquele que nos criou e nos compreende. Os salmos são o exemplo divino de que a honestidade emocional é o caminho para uma intimidade mais profunda com Deus. Eles nos ensinam que a fé não nega a realidade da dor, mas a enfrenta com a certeza de que Deus é maior que ela. E por trás de tudo isso, há um mistério sublime, a inspiração divina que se manifesta através da expressão humana. As palavras dos salmos, embora escritas por homens como Davi, Asaf, os filhos de Corá, carregam o selo do Espírito Santo. Elas são divinamente inspiradas, mas humanamente expressas. Isso significa que a verdade divina não foi imposta de forma rígida, mas permeou a experiência, a cultura, a linguagem e as emoções dos salmistas. Por isso, ao lermos e orarmos os salmos, não estamos apenas em contato com a história de outro, mas com a palavra de Deus que fala diretamente à nossa própria história. É como se o próprio Deus, através de seus servos, nos tivesse deixado um guia prático e emocional para navegar pelas complexidades da vida, com a promessa de que sua presença é constante, mesmo quando não a sentimos.
Desvendar este código é abrir a porta para uma forma de relacionamento com o divino muito mais rica e pessoal. Entendemos agora que os salmos são o próprio código da alma, um espelho que reflete cada facetada emoção humana, permitindo um diálogo honesto com o Criador. Mas como transformar esta compreensão em uma ferramenta prática? Como usar esse vasto livro de orações para enfrentar a escuridão que se abate sobre nós? Eu quero que você veja os Salmos não apenas como um livro para ser lido, mas como um arsenal da luz, um verdadeiro kit de primeiros socorros espiritual, contendo salmos específicos para cada sombra particular que a vida pode nos lançar. Eles são sua munição contra o desespero, seu escudo contra o medo, seu bálsamo para a culpa e sua fonte de força quando tudo parece desabar. Comecemos pelo desespero e pela sensação de abandono, uma das sombras mais dolorosas que assaltam a alma. Quem nunca se sentiu esquecido, deixado à própria sorte, com um clamor silencioso ecoando no vazio? Até quando, Senhor? Até quando essa noite vai durar? Para essa profunda angústia, o Salmo 13 se ergue como uma voz de validação. O salmista pergunta insistentemente: até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações na minha alma e tristeza no meu coração todo o dia? Essas palavras não são de alguém que não crê, mas de alguém que crê profundamente e se sente ferido pelo aparente silêncio divino. O Salmo 88 aprofunda ainda mais esse lamento, expressando a dor de quem se sente imerso em aflições tão profundas que parecem levar à morte, clamando a Deus dia e noite sem encontrar alívio aparente. Não há falsa piedade aqui, apenas a crueza da dor humana diante de Deus. O que aprendemos com eles? Aprendemos a lamentar com esperança. Aprendemos que é permitido e até mesmo necessário expressar nossa dor mais íntima, nossos questionamentos mais honestos a Deus. Ele não se ofende com nossa sinceridade, mas nos convida a despejar nosso coração diante dele. Estes salmos não prometem uma saída mágica imediata, mas validam sua dor, afirmando que você não está sozinho em seu sentimento de abandono, e preparam seu coração para a virada, para o momento em que, como o Salmo 13, mesmo em meio à dor, você possa dizer: eu, porém, confio na tua benignidade. Eles são o convite para um desabafo honesto que abre caminho para a fé ressurgir. Em seguida, temos o medo e a ansiedade que paralisam, que nos roubam o sono e a paz, fazendo-nos sentir vulneráveis diante das incertezas da vida. A voz do medo sussurra ameaças, constrói cenários catastróficos e nos prende em suas garras. Para combater essa sombra paralisante, o Salmo 23 é um farol de tranquilidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele fala de provisão, de cuidado, de direção. Mesmo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este salmo nos convida a mudar o foco das circunstâncias assustadoras para a presença infalível do bom pastor. É uma declaração de confiança que desarma o medo. Complementando-o, o Salmo 27 brada com autoridade: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele nos ensina a declarar a verdade sobre Deus, sobre a mentira do medo. Esses salmos não negam a existência do vale ou dos inimigos, mas reforçam que a presença e o poder de Deus são maiores do que qualquer ameaça, construindo uma confiança inabalável em meio à incerteza. E o que dizer da culpa e da necessidade de restauração? Aquela sombra pesada que oprime a consciência, que nos faz sentir indignos e separados. O peso do erro, o lamento pelo pecado cometido, a vergonha que corrói por dentro. Para essa profunda necessidade de purificação, o Salmo 51 é o clamor de um coração arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Este é o Salmo de Davi após seu grave pecado, e ele nos mostra o caminho da verdadeira contrição. Não tentar esconder
não justificar, mas confessar abertamente a Deus, pedir perdão e clamar por uma renovação interior. Ele nos ensina que não importa a profundidade da nossa queda, a misericórdia de Deus é maior e sempre está disponível para nos restaurar, para nos purificar. O Salmo 51 é um convite à liberdade, a leveza que vem com o perdão e a oportunidade de um novo começo, de um coração purificado e um espírito reto. Ele é a prova de que Deus acolhe nosso arrependimento sincero, oferecendo a graça que apaga o passado e acende a esperança de um futuro transformado. A profundidade do alívio e da nova vida que esses salmos prometem é indescritível para a alma sedenta de perdão. E por último, para quando a força se esgota, para quando nos sentimos exauridos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, diante de um mundo caótico ou de uma batalha pessoal que parece não ter fim. É o momento em que a resiliência humana atinge seu limite e nos sentimos pequenos demais para continuar. Para essa sensação de esgotamento e fraqueza, o Salmo 46 brada com poder. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele nos lembra que não precisamos carregar o fardo sozinhos. Em meio à turbulência dos terremotos, do mar revolto, das nações em guerra, o salmista nos convida a parar, a aquietar a alma e saber que Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este salmo não apenas nos dá permissão para estarmos fracos, mas nos direciona à fonte inesgotável de toda a força. Ele nos convida a cessar nossa luta incessante e a descansar na soberania e no poder daquele que é o nosso refúgio e fortaleza. A força não vem de nós, mas de Deus, que está sempre presente, especialmente nas nossas maiores fraquezas. Esses salmos nos abrem os olhos para a realidade de uma fortaleza divina que nos espera, pronta para nos sustentar quando a nossa própria energia falha. Em cada um desses salmos, temos um medicamento espiritual, uma palavra de Deus viva e eficaz para a nossa condição humana. Não são meras palavras, são chaves para abrir as portas da presença de Deus em sua escuridão. O próximo passo é aprender a como utilizá-los de forma que essa conexão se torne imersiva e pessoal. Entendemos agora que os salmos são um verdadeiro arsenal da luz, oferecendo um refúgio e uma palavra específica para cada sombra que a vida nos apresenta. Mas a questão que se impõe é: como ir além da simples identificação desses salmos? Como transformá-los de palavras em um livro antigo para uma experiência viva, uma oração imersiva e profundamente personalizada? A chave não está em apenas lê-los, mas em aprender a orá-los, a torná-los a sua própria voz, o seu próprio clamor, o seu próprio hino de louvor. É um convite para uma prática que transcende a intelectualidade e mergulha na essência do seu ser, conectando você diretamente com o coração de Deus. A primeira e mais transformadora instrução é aprender a fazer do salmo a sua própria voz. Quando você se depara com um versículo como "Ele me guia por veredas de justiça por amor do seu nome", no Salmo 23, não apenas leia as palavras como se fossem a experiência de outro. Torne-as suas. Permita-se substituir os pronomes. Em vez de "Ele me guia", você ora: "Senhor, tu me guias por veredas de justiça por amor do teu nome". Em vez de "Davi orou por seu povo", você ora: "Eu oro por mim, por minha família, por minha comunidade". Essa simples mudança de perspectiva transforma a leitura em um diálogo pessoal e íntimo. É você com sua própria história, suas próprias dores e suas próprias esperanças, conversando diretamente com o Deus que inspirou essas palavras. É uma forma de encarnar a oração, de dar carne e vida aos versículos, permitindo que a sabedoria milenar ressoe com a sua realidade atual. Esse ato de personalização quebra a barreira do tempo e da cultura, fazendo com que as palavras do salmista se tornem as suas próprias palavras de fé, de lamento ou de gratidão. Você não está mais lendo uma poesia sobre alguém. Você está compondo a sua própria oração, inspirada pela eternidade. Em segundo lugar, a oração imersiva com os salmos exige o que chamamos de meditação contemplativa.
Não se trata de uma corrida contra o tempo, nem de uma leitura superficial para cumprir uma tarefa. Pelo contrário, é um convite à lentidão, à pausa, à reflexão profunda. Escolha um salmo ou mesmo um único versículo que ressoe com o seu espírito naquele momento. Leia-o lentamente, uma palavra de cada vez, permitindo que cada termo penetre em sua mente e em seu coração. Pause. Feche os olhos. O que essa palavra evoca em você? Que sentimentos ela desperta? Que imagens ela traz à sua mente? Imagine-se nas cenas descritas. Se o salmo fala de águas tranquilas, imagine a calmaria, o frescor, a paz. Se fala de vale da sombra da morte, sinta o frio, a incerteza, mas também a presença do pastor ao seu lado. Essa prática de meditação não é uma fuga da realidade, mas uma imersão na realidade espiritual que o salmo revela, transformando a leitura em uma experiência sensorial e profundamente espiritual. É dar tempo para que a palavra de Deus não apenas informe sua mente, mas transforme sua alma, moldando seu pensamento e suas emoções segundo a verdade divina. Para aprofundar ainda mais essa experiência, eu sugiro a prática do que chamo de Diário da Escuridão e Luz. Tenha um caderno, um espaço particular, onde você possa registrar sua jornada com os salmos. Depois de orar um salmo de forma imersiva, anote o que ele falou ao seu coração. Quais foram os sentimentos que surgiram? Quais perguntas foram respondidas ou levantadas? Que novas perspectivas você ganhou sobre sua dor, seu medo, sua culpa ou sua exaustão? Registre as orações que brotaram espontaneamente de sua alma inspiradas pelo salmo. Com o tempo, este diário se tornará um testemunho vivo da sua jornada de transformação, um registro palpável de como Deus se manifestou em sua escuridão, utilizando as palavras dos salmos para trazer luz. Você poderá folhear as páginas e ver a progressão, a persistência, as pequenas e grandes vitórias, a fidelidade de Deus em cada etapa do caminho. Este diário não é apenas um registro, é um altar pessoal, onde suas experiências e a palavra de Deus se encontram e se tornam história. E por fim, quero falar sobre a repetição terapêutica. A repetição em nosso mundo moderno é muitas vezes vista como algo tedioso ou sem valor. Mas no contexto da oração e da meditação bíblica, ela se torna uma ferramenta poderosa. Escolha versículos-chave que falem diretamente à sua necessidade, à sua alma. Repita-os. Repita-os em voz alta quando puder. Sussurre-os em momentos de ansiedade. Murmure-os em seu coração quando o silêncio da noite for opressor. É como um mantra sagrado, uma canção de ninar para a alma aflita. A cada repetição, a verdade daquela palavra se enraiza mais profundamente em seu subconsciente, acalmando a mente inquieta, firmando seu espírito na rocha inabalável da promessa de Deus. Essa repetição não é vazia, mas cheia de intenção e fé, um ato contínuo de confiar a Deus suas preocupações e de reivindicar suas verdades. Ela silencia as vozes do medo e da dúvida e amplifica a voz da esperança e da certeza da presença divina. A oração imersiva e personalizada com os salmos não é uma técnica complicada. É um convite à autenticidade, à lentidão e à persistência. É o caminho para que a palavra de Deus se torne a própria respiração da sua alma, guiando-o para fora da escuridão e para a luz constante da sua presença, não apenas como uma ideia, mas como uma realidade vivida e sentida em cada momento de sua existência. Este é o poder transformador que aguarda você. Agora que você aprendeu a viver os salmos na sua oração imersiva e personalizada, aprofundando-se em cada palavra para sentir a presença de Deus, surge uma questão fundamental. Como sustentar essa conexão? Como transformar esses momentos intensos de refúgio e cura em um elo inquebrável com Deus no seu cotidiano? A fé não é apenas um refúgio para as grandes tempestades, mas um estilo de vida, uma respiração constante. Por isso, a nossa jornada não termina na identificação do salmo certo ou na meditação profunda. Ela se estende para a construção de hábitos que solidificam essa presença no dia a dia,
tornando-a uma força contínua, um recurso inesgotável. O primeiro passo para cultivar essa presença é integrar os salmos em uma rotina de luz. Pense no seu dia. Ele é preenchido com tarefas, compromissos, distrações. Mas em meio a essa rotina, podemos criar âncoras espirituais. Sugiro que você escolha momentos estratégicos, aqueles que marcam transições ou que historicamente têm sido usados para a devoção. Amanhã, por exemplo, é o momento perfeito para iniciar o dia sob a influência da palavra. Antes que o caos do mundo invada sua mente e seu espírito, dedique os primeiros minutos a um salmo. Peça a Deus que a verdade daquele salmo guie suas decisões, proteja seus passos e encha seu coração de propósito. Isso não é uma formalidade, mas um ato intencional de entregar seu dia nas mãos do Criador, estabelecendo um fundamento espiritual que resistirá às intempéries que surgirem. Ao fazer isso, você não apenas ora, mas se prepara, se blinda contra as surpresas desagradáveis e as ansiedades desnecessárias que muitas vezes roubam nossa paz. Da mesma forma, a noite oferece uma oportunidade única. Antes de deitar, ao invés de levar as preocupações do dia para o seu sono, volte-se para um salmo de gratidão, de confissão ou de entrega. Deixe que as palavras purifiquem sua mente, liberem os fardos e convidem a paz de Deus para embalar seu descanso. Essa prática não é apenas devocional, é terapêutica, preparando sua alma para um sono reparador e sua mente para a renovação que o novo dia trará. É uma disciplina que transforma cada 24 horas em um ciclo de louvor e confiança, um lembrete constante de que Deus está presente em cada amanhecer e em cada entardecer. Em segundo lugar, vamos santificar a tecnologia que muitas vezes nos distancia do sagrado. O seu celular, que com frequência se torna uma fonte de distração e ansiedade, pode ser transformado em um portal para a presença de Deus. Existem diversos aplicativos de salmos e bíblias que oferecem notificações diárias de versículos. Configure alarmes em horários aleatórios do seu dia, não para lembrá-lo de um compromisso, mas para que um versículo de um salmo brote na sua tela, trazendo um pequeno sopro de eternidade para o seu instante. Imagine-se em meio a uma reunião estressante, ou no trânsito caótico, e de repente, uma palavra de esperança do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Surge para acalmar seu espírito. Essa interrupção divina é um lembrete poderoso de que Deus está em controle e está acessível a qualquer momento, em qualquer lugar. É usar as ferramentas do mundo moderno para um propósito sublime, transformando o que poderia ser uma fonte de ruído em um canal de paz e conexão. Isso requer uma decisão consciente de usar a tecnologia a seu favor, de programar lembretes que o puxem para o sagrado, em vez de arrastá-lo para a superficialidade. A jornada da fé não é para ser solitária, e aqui entra o terceiro ponto: a comunidade de oração. A luz é mais forte quando compartilhada, e a fé, quando vivida em comunhão, se multiplica e se fortalece. Encorajo você a compartilhar os salmos que falam ao seu coração com amigos, familiares ou em seu grupo de estudo bíblico. Inicie conversas sobre como um salmo específico impactou sua semana, como ele trouxe consolo ou direção. A troca de experiências, de interpretações e de testemunhos não só edifica a sua fé, mas também fortalece os laços com seus irmãos e irmãs em Cristo. Criem um pequeno grupo, talvez um grupo de mensagens, onde vocês possam enviar um versículo de salmo que os tocou naquele dia. O simples ato de saber que outros estão lendo e meditando na mesma palavra de Deus cria um senso de pertencimento e de apoio mútuo. Um lembrete de que, mesmo nas suas lutas individuais, você faz parte de um corpo que ora, que chora e que celebra junto. A oração comunitária com os salmos nos conecta não apenas com Deus, mas uns com os outros, formando um elo de fé que se torna um baluarte contra as investidas da escuridão. Por fim, e talvez o mais importante, cultive a persistência da esperança. A escuridão pode tentar retornar. As dúvidas podem ressurgir.
E os desafios da vida certamente continuarão a aparecer. Mas você não está mais desarmado. Você tem um arsenal de luz, uma ferramenta divina, os Salmos, sempre à sua disposição. Lembre-se, manter a presença de Deus não significa que a vida se tornará isenta de problemas, mas que, em meio aos problemas, você terá uma âncora, uma bússola e uma fonte de força que nunca falha. É como construir um músculo espiritual. Quanto mais você exercita a prática de recorrer aos Salmos, mais forte se torna a sua capacidade de sentir e manifestar a presença divina, não apenas em momentos de crise, mas como uma constante em sua existência. A esperança não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio a eles. Persista na leitura, na oração, na meditação e no compartilhamento dos Salmos. Essa constância não é um fardo, mas uma fonte inesgotável de paz e renovação, um elo inquebrável com aquele que é a própria luz. Desde o início desta jornada, nós nos debruçamos sobre a escuridão que, por vezes, tenta nos envolver, aquela sombra densa que parece querer sugar a fé e a esperança de dentro de nós. Reconhecemos a dor genuína, o questionamento profundo que nasce quando a luz parece falhar e o chão sob nossos pés se torna incerto. Vimos que essa escuridão é sim uma realidade inegável da experiência humana, uma força que se manifesta de inúmeras maneiras, desde o luto avassalador que rouba a cor da vida, até a ansiedade silenciosa que corrói a paz interior. Desde a culpa paralisante que nos aprisiona em ciclos de autocondenação, até o esgotamento físico e espiritual que nos deixa sem forças para seguir adiante. É a perda de um sonho, a frustração de uma expectativa, a quebra de uma promessa, a doença inesperada que vira nosso mundo de cabeça para baixo. Em cada uma dessas manifestações da sombra, o que buscamos incessantemente é a certeza de que não estamos sozinhos, de que há uma mão estendida, uma presença que nos sustenta, que nos tira do abismo. Mas ao longo de cada capítulo desta reflexão, uma verdade ainda mais poderosa, mais palpável e infinitamente mais consoladora se revelou, e ela precisa ecoar em seu coração com a força de um trovão, dissipando qualquer resquício de dúvida, qualquer sussurro da desesperança. A presença de Deus é mais real ainda, mais substancial, mais poderosa do que qualquer sombra que possa tentar nos cercar, mais forte do que qualquer argumento do desânimo ou do ceticismo. Não é uma presença distante, uma ideia teórica a ser debatida em círculos acadêmicos ou religiosos, mas um abraço constante, um sopro de vida que sustenta tudo e a todos, uma luz que penetra as frestas mais estreitas do nosso ser, iluminando o que estava escondido. Os Salmos, que para muitos eram apenas um livro antigo, uma coleção de poesias hebraicas, ou um relicário de preces esquecidas no tempo, revelaram-se um portal vivo, uma passagem direta e acessível para o coração pulsante de Deus, um caminho pavimentado com autenticidade, com a crueza honesta da emoção humana e com a majestade inquestionável da resposta divina que sempre chega. Eles são, verdadeiramente, a chave que destranca a porta da cura para sua alma ferida, do consolo para seu espírito agitado e da força indomável para seus passos vacilantes. Não importa o quão íngreme seja a subida ou o quão escorregadio esteja o terreno. Agora, meu irmão, minha irmã, o desafio que coloco diante de você não é apenas absorver essas palavras em sua mente como simples informações, mas vivenciá-las em cada fibra do seu ser, torná-las uma parte indissociável da sua existência, da sua prática diária, da sua forma de se relacionar com o sagrado. Meu convite é simples em sua execução, mas com o potencial de uma transformação tão profunda que pode redefinir sua relação com o divino, com o mundo e consigo mesmo. Pegue um dos salmos que ressoaram de forma especial com você hoje, aquele que fez seu coração vibrar ou que pareceu falar diretamente à condição do seu coração neste exato momento. Ou, se preferir, encontre um novo, um que o Espírito Santo guie para suas mãos neste exato momento, que pareça falar diretamente à condição do seu coração agora. Não o leia como um observador externo, como quem contempla uma obra de arte distante, sem se permitir ser tocado. Em vez disso, ore-o,
Deixe que as palavras inspiradas do salmista se tornem as suas próprias palavras de lamento, de súplica desesperada que brota do fundo da alma, de gratidão transbordante ou de louvor reverente que eleva o espírito. Mergulhe em sua essência mais profunda, personalize-o, faça dele sua própria expressão de fé. Medite sobre cada frase, sobre cada imagem que ele evoca em sua mente. Repita-o em seus momentos de quietude, em sua caminhada diária, em seus momentos de agitação e incerteza, quando o caos do mundo tentar te engolir. Faça essa prática por uma semana. Apenas 7 dias de um mergulho intencional e sincero nessa fonte inesgotável de sabedoria e graça. E depois dessa semana, eu te peço, com o coração aberto e a expectativa no olhar, volte aqui, nos comentários deste vídeo, e compartilhe com todos nós o que Deus fez em seu coração. Conte o que Ele revelou a você, como sua presença se manifestou de forma palpável, como Ele te consolou ou te deu força através dessas palavras milenares. Seu testemunho não será apenas uma partilha pessoal. Será uma luz que se acende para outros que ainda buscam no escuro, uma inspiração para quem precisa de um encorajamento urgente, uma prova viva e irrefutável da fidelidade divina. Esse é um passo de fé corajoso que abrirá portas para experiências ainda mais profundas e transformadoras com o Criador, consolidando o elo inquebrável que buscamos desesperadamente. Se de alguma forma este vídeo conseguiu tocar sua alma, se trouxe alguma luz para sua escuridão particular, se acendeu uma pequena, mas persistente chama de esperança em seu coração, eu te peço encarecidamente, deixe seu like. Não é apenas um gesto técnico, um clique impessoal que se perde na imensidão da internet. É um sinal poderoso de que essa mensagem tem valor para você, um ato de apoio que, em sua simplicidade, ajuda este conteúdo a alcançar mais e mais corações que, como o seu, estão buscando desesperadamente respostas, consolo e a certeza inabalável da presença de Deus em meio às suas próprias tempestades. Seu like impulsiona esta mensagem para aqueles que mais precisam dela, tornando-o um participante ativo na disseminação da esperança e da luz. Além disso, se você anseia por mais conteúdos que edificam a alma, que fortalecem a fé inabalável e que te guiam para uma relação cada vez mais profunda e íntima com o Pai, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Não perca a oportunidade de receber mais palavras de vida, mais estratégias espirituais testadas e aprovadas para sua jornada de fé, mais reflexões que te aproximam do coração de Deus. Seja parte integrante dessa comunidade que busca a Deus de todo o coração, que se apoia mutuamente e que cresce junto na graça e no conhecimento. E talvez, o ato mais significativo que você pode realizar agora, o que pode ter um impacto eterno, que pode literalmente mudar uma vida. Compartilhe este vídeo. Pense em alguém que você ama profundamente, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ou até mesmo um conhecido que você sabe, no fundo do seu coração, que está lutando, que está atravessando um vale sombrio, que precisa desesperadamente sentir a luz de Deus hoje. Seja um instrumento dessa luz, um canal da esperança e do consolo que você recebeu gratuitamente. Não subestime o poder transformador de um simples compartilhamento. Ele pode ser a resposta de oração de alguém, a palavra que faltava para mudar uma vida, a mão que estende a ajuda no momento certo. Que a paz de Deus, essa paz que transcende todo o entendimento humano, que vai além de qualquer lógica ou razão que nossa mente limitada possa conceber, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que essa paz se estabeleça em cada recanto da sua vida, não como a ausência ilusória de lutas ou dificuldades, pois sabemos que elas virão, mas como a certeza inabalável e inegável da presença daquele que é infinitamente maior do que todas as suas adversidades, do que todos os seus medos e preocupações, do que todas as suas fraquezas. Lembre-se desta verdade preciosa, que é a essência de tudo o que falamos hoje. Mesmo na mais profunda escuridão que a vida possa lhe apresentar, mesmo nos momentos de maior fragilidade e dúvida, quando tudo parece desmoronar ao seu redor,
e não há mais nada a que se agarrar. Você tem em suas mãos um tesouro, um guia seguro, um amigo fiel e eterno. A luz dos salmos está sempre ali, pronta para te guiar em cada passo, para te consolar em cada lágrima derramada, para te erguer em cada queda e te levar de volta, passo a passo, para a presença inabalável e amorosa do nosso Pai, que nunca te abandona, que nunca te esquece e cujo amor é eterno e incondicional. Que essa presença seja sua força, seu refúgio, sua alegria indizível e seu consolo permanente, hoje e por toda a sua vida. Amém.